Vou estar falando de ensinamentos das leis universais, das leis de Deus. Eu não vou estar colocando a minha opinião. Minha opinião eu coloco na minha casa, no meu trabalho, quando me permitem. Mas eu estou falando em nome de uma doutrina, todas as doutrinas. Então a responsabilidade é a mesma. Não importa se seja criança, intelectuais, operários, eu preciso apenas definir a forma, o meio que eu vou passar essa mensagem conforme o público a quem eu estiver direcionando. Tá? E para isso, então, nós temos que, mediante a nossa palestra, ter foco no público, tomando cuidado com o assunto que vamos passar, analisar o terreno, né? Aí nós podemos colocar como as características do auditório, do tipo, do terreno, e avaliar os obstáculos. É só um exemplo, né? As possibilidades de saída, pontos que nós vamos realizar ou defender ou atacar a nossa mensagem, a nossa palestra, para atingir aquele público, e de que forma a escolha da atuação, como nós vamos atuar. Aí entra, né, por exemplo, nós falamos de falar todos os assuntos para as crianças. Posso falar de um assunto pesado, mas de forma de desenho animado, né? Então, qual vai ser a escolha da atuação? Só um exemplo, ok? As principais características do público que nós temos que ter foco, né? A idade, se é criança, adulto ou jovem. A Malu me convida para vir fazer uma palestra aqui. Qual é a faixa etária neste dia? Para eu me preparar. Né? O sexo, se a frequência maior é do sexo masculino, do sexo feminino, enfim. Né? O nível social. É claro que isso no nosso dia a dia, ele vai funcionar automático. Porque quando nós somos convidados a fazer uma palestra, a gente não pergunta nada disso. Mas a gente tem que ter isso por base, como base. Né? E aí se torna-se uma coisa automática, ok? A linha de pensamento. Então, por exemplo, como eu disse, há determinadas casas que não permitem determinados assuntos, ainda não tem aquela cultura. Então, a linha de pensamento daquele lugar, daquela casa onde eu vou fazer a palestra, eu não posso abordar determinados assuntos. Então, a gente tem que ter essa preocupação, tá? O ambiente, a acomodação, o tamanho do auditório. Então, tudo isso nós temos que ter em foco, visando o quê? O melhor para o público a quem nós vamos nos dirigir. Aqui nós colocamos, vocês também têm na apostila, alguns tipos de público de uma forma geral. Então, vamos encontrar pessoas emotivas, intelectualizadas, o opinático, o indiferente, o acolhedor, o ignorante, o homogêneo e o heterogêneo. Alguns tipos. Né? Então, nós vamos nos deparar com pessoas desses tipos, dessas qualificações, no nosso dia a dia. E não só na casa espírita. Como nós colocamos aqui de uma forma geral, se a gente for analisar, a gente se depara com pessoas assim. Assim como nós também nos encaixamos ali em alguns deles.
Que a gente sempre só vê do lado de lá, né? A gente esquece de olhar o lado de cá. Os participantes, então, no geral, de uma casa, é o tagarela, que ele fala tudo e fala sem parar, coisa mesmo. O do contra, está sempre querendo discutir o assunto abordado e está sempre contra. O mudo, o mudo voluntário, né, ele não se interessa por coisa nenhuma. Ele já senta lá cantando, ali de mochila, tal, nada contra, não. Deu uma dica, hein? O tímido e o obstinado, que ele ignora sistematicamente o ponto de vista do outro. É só dele é que prevalece. O legal, que está sempre pronto para ajudar. O pedante, que trata o grupo com altivez. O dos apartes, que é dispersivo e distrai os outros. O aberto, que não se faz divulgado para manifestar a opinião. E o introvertido, que é naturalmente modesto, é prudente e reservado. Esses são alguns tipos de participantes de auditório no geral, né? Porém, o nosso foco, vamos dizer assim, principal é o quê? É o público espírita. Né? E como é o público espírita? Então, nós temos que observar o público da casa espírita e refletirmos sobre o comportamento desse público. De que forma que nós vamos observar e refletir? Procurando saber o que o público da casa espírita procura. Não posso chegar numa casa espírita e fazer uma palestra de um tema ao meu bel prazer. Ou eu não posso chegar numa casa espírita e fazer uma palestra, se entender, entendeu, se não entender, entendeu. Eu tenho que ter essa preocupação. E também nós, como nós sabemos, pelo menos em termos orgânicos, todos somos médiuns. Né? Aí, se vamos desenvolver uma mediunidade extensiva, já é outra situação. Mas nós temos que ter esse feeling, essa percepção. Às vezes nós preparamos o tema de uma forma, quando nós percebemos, de repente a gente sente o ambiente, a palestra ela toma outro rumo. Nós temos que ter a consciência de que se estamos numa casa espírita, estamos amparados, sustentados pelo orientador espiritual, um palestrante, um orador desencarnado que vai fazer a palestra junto conosco. Por isso que às vezes o tema, né, ele acaba sendo escolhido de uma outra forma. Temos que confiar. Então, nós precisamos saber o que um público de uma casa espírita procura. A cura de seus males, o alívio para suas tensões, esclarecimento para suas dúvidas existenciais, uma ideologia de vida ou o resgate da religiosidade. Às vezes a pessoa está tão descrente, e ela vai na casa espírita como uma última tábua de salvação. E aí, dependendo do que a gente fala, a gente ajuda a pessoa a afundar. Por isso tem que ter aí muito cuidado, tem que ter muita percepção, muito sentimento aí de, né? Se nós formos analisar, é tudo que a gente precisa. Nós, né? Tudo que nós precisamos. E aí também alguns exemplos do público básico e as ações
que nós devemos ter aí esse cuidado com esse público. Só alguns exemplos, né, para estar na apostila. Quanto aos assistidos, apelar para os sentimentos, temas evangélicos, que são orientações de acordo com o tipo de público. Aos colaboradores, incentivar o estudo permanente da doutrina. Frequentadores, motivar o estudo do Espiritismo. Claro, depois que ele passar por aquela fase lá de assistir, um atendimento fraterno, né, um tratamento, aí motivá-los a procurar o estudo do Espiritismo. Quanto aos simpatizantes, dar argumentações seguras e consistentes, apelando sempre, simultaneamente, para a razão e o sentimento. Então, a pessoa ela precisa despertar ali o seu raciocínio, a sua razão, e que ela possa perceber, né, e passar a sentir o ensinamento que ela está recebendo. E como falar a uma pessoa não espírita, que está, de repente, até vindo pela primeira vez à casa? Argumentar com a razão. Fornecer dados concretos. Então, não vai fugir do ensinamento da doutrina. Vai simplesmente passar o que é verdade, dados concretos. E não apelar. Apontar depoimentos de pessoas importantes e adotar temas científicos e filosóficos. E aí nós vamos nos direcionando de acordo com o público e com o que nós queremos alcançar. As características de públicos participantes de casa espírita, também de uma forma geral, porque está na apostila. Tem o desesperado, né, que chega à casa espírita ali como a sua última tábua realmente de salvação. Tem o desanimado, que normalmente é característica daquele que não vê sentido na sua vida. Há o descrente, que é aquele que se completamente isento. Ele foi trazido, mas ele não pediu para mim, ele não acredita em nada. Então, aí nós perguntamos o que tem a ver essas pessoas e essas características com a nossa casa. Nós já falamos lá no início. Nós precisamos persuadir, ou seja, convencer por meio de raciocínio e sentimento os ensinamentos que nós estamos passando para esses diferentes tipos de público e necessidades. Ok? Aqui mais algum. O que perdeu um ente querido. Então a gente vai falar lá do dia de finados, né? Aí nós, que já estamos há algum tempo na doutrina, nós sabemos que o pensamento e o sentimento é força. Que não importa onde nós estejamos, que nós nos direcionando um pensamento de amor, um pensamento, uma vibração positiva, o ente querido vai receber. Agora a pessoa chega e a gente vai colocar isso já assim de choque, a pessoa não vai chegar, não vai voltar nunca mais. Então a gente tem que saber como abordar e tudo mais. Tem o espírita, que são pessoas que se dizem espíritas porque tiveram contato com práticas espiritualistas. Então, nós também, palestrantes, precisamos saber a diferença de espiritismo e espiritualismo. Ok? E eu não vou entrar nesse mérito da questão. Tudo bem? E o médium, que é o tipo de assistido que já vem com o diagnóstico de sua mediunidade. Ah, eu sou médium, preciso trabalhar. Não é assim? A gente vê muito em atendimento, né? Então, precisa, já se designa médium para trabalhar. Às vezes ele está com desequilíbrio. É tudo isso que nós precisamos buscar. Segundo Peter Watson, nós
precisamos meditar e refletir. Por quê? Nós vamos falar sempre de fraternidade, de amor ao próximo, que são os ensinamentos de Jesus. Então, se eu estou falando dessa forma, e eu me coloco num pedestal, mantendo a máxima distância possível do público, principalmente se esse público for um público de famílias assistidas, mais simples, mais humilde, né? Como que eu vou falar de fraternidade? Como que eu vou falar de amor ao próximo se eu não estiver próxima ao próximo? Então, temos que ter cuidado de fugir desse distanciamento, tá? De repente, uma dinâmica numa palestra, como nós fizemos aqui no primeiro dia de aula, que não deixou de ser uma palestra, não deixou de ser algo, uma mensagem direcionada a um auditório, com o objetivo de acolher, unir, quebrar o gelo, trazer uns mais próximos aos outros. Por que nós não podemos fazer isso na palestra? Vai se falar do tema amor ao próximo. Legal, eu vou verificar uma dinâmica e no final todos se abraçarem. É um início. Às vezes a pessoa nunca recebeu um abraço. Então, não há crime nenhum em se aproximar, em criar algumas dinâmicas, enfim. Com isso, nós vamos promover o quê? Uma integração e um aprendizado. Então, como eu citei o exemplo, às vezes a pessoa nunca recebeu um abraço. Com aquele sentimento, né, aquela sensação que ela recebeu, ela vai parar para pensar. Puxa, se eu não receber, é porque eu também não dei esse abraço. E aí a gente está conseguindo aí atingir o objetivo. Tudo bem, meus meninos? Alguma pergunta? Alguma coisa que fugiu assim, que vocês não foi falado, que de repente vocês gostariam que tivesse sido colocado em relação ao público? Eu queria fazer uma pergunta. Se você for convidado, como você falou, para fazer uma palestra numa casa espírita, a gente teria que saber o público-alvo na palestra. Mas como que a gente vai saber isso? A gente ia pedir informação para a casa ia passar essa informação para a gente? Boa pergunta. Eu posso perguntar, como eu posso, por exemplo, ir uma semana antes, um mês antes, conhecer a casa, se é uma casa que eu nunca fui, né? Eu posso conhecer a casa, sentir a frequência, tá? Ou mesmo no dia, às vezes o palestrante é prático, porque a gente tem mais medo que coragem de levar o ensinamento, né? Então o palestrante chega, os últimos serão os primeiros, ele senta, como ele foi convidado, ele senta na primeira fileira. Claro que tem e deve de chegar com pelo menos 15 minutos de antecedência, porque, como foi falado já, o Edmar falou semana passada, às vezes veio da condição, isso, aquilo, os percalços da vida, precisa se recompor, né? Ele vai sentar, ele vai fazer a prece dele, enfim. Mas ele não está preocupado com o público. E aí ele chega, né? Ele entrou, tinha um ou dois, opa, bacana, não tem muita gente, né? Aí ele senta ali e fica. Aí quando dá 8 horas, vamos abrir isso aqui. Quando ele levanta, que ele viu, são cheio. Então, senta lá, no final, faz a sua prece, a gente sabe. E nós sabemos que para nos concentrarmos, nem sempre há necessidade de fechar os olhos. Isso também são técnicas que a gente tem que aprender.
Então a gente está observando, chega um, chega outro, chega um de terno, chega um de chinelinho. Não que aquele que está de chinelinho saiba mais do que o de terno. Né? Então a gente já vai sentindo o público a quem nós vamos dirigir. Como você colocou, cada casa tem uma forma de orientar, uma forma de comportar, né? No caso que eu frequento, muito no Espírito da Padre Isabel em Santana, costumam fazer assim, quando eles chamam o palestrante, muitas vezes eles fazem isso, eles pedem a partir das pessoas, dos assistidos no depois, ou atendimento fraterno para algumas casas. Então, olha, nós temos recebido temos atendido muitas pessoas com problemas familiares, desavença. Temos recebido pessoas que têm muita tendência à depressão e suicídio. Então, muitas vezes é levado o assunto mais ou menos nesse termo. Não que seja assim, que eles estejam ou queiram direcionar só para aqueles ali, né? Que nem todos sabem depois, né? Mas às vezes é uma forma também de orientar o palestrante que tipo de palestra, que tipo de público está ali, qual é o conteúdo, né? Qual é o assunto a ser abordado. Qual é a diretriz? Isso. É como eu disse, às vezes o tema, sei lá, a fé. Bate o olho aí. A fé. Bom, então eu vou falar que para arrumar um emprego precisa ter fé. Estou lá preparando minha palestra. Estou lendo na codificação, né? Estou lá preparando minha palestra. E para arrumar um emprego. Mas, de repente, eu estou ali fazendo a palestra, se houve a orientação, tudo bem, foi uma coisa nítida, né? Mas, de repente, a gente está ali fazendo a palestra e muda o rumo. Eu vou continuar falando de fé, mas aí eu vou trazer para o dia a dia, da vida, do desânimo. Nós temos que ter fé, porque o desânimo, se deixarmos ele nos abater, vai se tornar nós vamos nos tornar um processo depressivo. A depressão poderá nos levar ao suicídio e vai, né? Aí depois a gente vai embora e fala, nossa, mudou tudo. Não era esse mundo que eu ia falar. Lembrando que normalmente a gente segue assim o Evangelho, né? Os assuntos, como que fala, seguidos, né? Mas às vezes eles pedem para um ou outro falar, agora um pouquinho mais isso. Essa é a orientação ostensiva, vamos dizer assim, né? A gente está ouvindo fisicamente, vendo a pessoa que está fazendo a orientação, e o exemplo que eu dei é uma orientação subjetiva. A espiritualidade intui e nós mudamos um pouco a trajetória da palestra. Né? Mais alguém? Bom, então, acho que ficou legal, né? Então, mediante o trabalho da espiritualidade, de sua fala, há um conjunto de energias, fluidos, no tratamento, palestra e paz. Então, o que a nossa irmã Valentina acabou de falar. É a aplicação dos ensinos de Jesus de forma objetiva. Conheça a verdade e ela vos libertará. Como também eu não te curei, mas sim a tua fé te curou. Vai e não pegues novamente, para que não te aconteça coisa pior. Então nós criamos uma ligação fluídica com o nosso público, né? E o objetivo principal da nossa mensagem é promover o equilíbrio emocional e espiritual do público a quem estamos nos direcionando, com base nos ensinamentos de Jesus. A base de Jesus esteja no presente. Muito obrigada. Acabou a aula? Que bom que pode ir embora. Aí, Edmar. Respondeu.
Não vai nem responder. Fecha a porta para ninguém ir embora. Como eu comecei 17h05, terminei 18 horas. Sim. Quando o palestrante está na frente, realizando a palestra, ele sente a energia das pessoas que estão assistindo? Sente, boa pergunta. Por quê? Porque às vezes, na casa espírita que eu frequento, às vezes eu tinha que fazer uma abertura, né? Falar a respeito de um tema. E algumas vezes eu sentia a receptividade das pessoas, assim, e era muito agradável, mas outras vezes não. Sente sim. E assim, outras vezes não, daí eu ficava pensando, mas isso é uma impressão minha? Principalmente porque cada público traz a sua característica. Então, de acordo com a vibração, a energia da pessoa, o estado emocional, né? Nós não podemos nos esquecer para ela. E todas essas sensações, essas demonstrações, né, de emoção, sejam positivas ou negativas, nós percebemos. Porque, como falou ali no final, né, nós estamos ali trocando energia, mediante um tratamento de palestra e passe. A palestra, ela faz parte da chamada fluidoterapia. Então é a palestra, é o passe, é a água fluidificada. Tudo faz parte. O pensamento também não fortalece essa interação? Só pegando um gancho dela, semana retrasada eu estava fazendo uma palestra e teve um moço lá que vocês me perguntaram tanto para Edmar, né? Oi? Eu usei todo o tempo, você é esperto. Fala, Márcio. E aí essa moça queria me trucidar, né? Aí tudo bem, ela saiu da sala, eu falei, não, eu preciso arrumar um jeito, uma forma de reverter a situação, né? E aí, daqui a pouco, 5 minutos ela voltou, ela começou a participar, daqui a pouco estava participando até demais, né? Muito interessada, porque assim, às vezes como ela diz, fazer o fácil, fazer aquilo que está dando certo, é bom, é tranquilo, é calmo, certo? E quando a coisa foge do controle, né? Que aí você tem que dar a volta por cima, mudar, contornar, buscar de novo, pedir desculpa logo de cara para não deixar o clima crescer e trazer de volta o tema, senão aí você mesmo vai ficar desequilibrado, né? Mas ali assim, a espiritualidade foi lá, tirou, daqui a pouco trouxe ela de volta e falou, continua. Aí ela tocou tranquilo o resto da palestra. É legal porque os pontos que estão sendo colocados são importantes e que realmente nos acontecem no dia a dia. Então nós não podemos nos deixar envolver pela vibração da pessoa, porque o objetivo é levar equilíbrio e crescimento daqui para lá. Claro que vai ter troca, mas o objetivo é levar daqui para lá. Então nós não podemos nos deixar envolver. Exemplo, você está com uma carinha assim de... Né? A irmã olha para mim, querendo me trucidar. Ai, então será que eu falei alguma coisa? Então, pronto, já entrei na vibração dela, ela me detonou. Né? Então é fazer o que o Marcos disse. Porque a gente percebe. Então mudar o foco, dar um rumo, mentalizar, como a Vilma falou, pensamento também mentalizar um pensamento positivo, porque na verdade se ela está me direcionando uma reação contrária ao objetivo da palestra, do ensinamento, é porque ela não está bem. Outro dia eu vi no Face, aquele que te xinga, briga, não fica com raiva, é ele que não está bem. Se entrar na briga, serão dois que não estão bem. Tudo bem, gente? Deu? Não vão enrolar mais não, viu? Estão enrolando agora. Pegou de volta 5 minutos. Peguei. Gente, muito obrigada. Valeu a participação de
perguntar mesmo, tirar todas as dúvidas, porque quando vocês forem escalados ali pela palestra da USA, vai ter que ir lá e fazer.